descobriu isso sozinha, não é a capacidade dela. Isso já é muito mais do que a capacidade dela. Ela é um problema vamos dizer assim, Vitor Mauro, ah, só fazer uma observação aí. ah, Deus concedeu, hum, certo, para a pessoa. sei. O que ela vai fazer a partir dali, né, depende dela. Deus não vai alimentar nada sem ter uma ligação espiritual. Aquela frase, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Exato. Só que às vezes a pessoa pode ter sido escolhida, mas rejeita. Não, ela não aceita, né, o Criador em si mesmo. Sim. Aí que está a coisa. Então, ele te deu. Ele te deu. Você tem dom. Eu não falo a verdade, nem sei. Eu não tenho dom matemático, nem criativo, Então, nem nada. Né? Mas Deus, ele... É o livre-arbítrio, né? Arbítrio. Deus te deu a capacidade. Mas Deus esse te capacita a partir do momento que você tem essa ligação com ele. Se você não tem, você vai usar aquilo que você recebeu à sua maneira. então, Você desenvolve experimentos, desenvolve não sei o quê, papapá, né, para chegar em algum lugar. então, mas Agora, quando você tem esse dom, né, e você ainda tem essa ligação espiritual com o Criador, com aquele que te deu o dom, né, você vai desenvolver cada vez mais. então, vamos tentar fazer uma linha lógica aí, né? Eu só queria que o Anderson repetisse o que ele falou, porque eu perdi lá uma. Levantou a mão. Solange, você já falou? Não, eu falei Não. é a questão do livre-arbítrio, né? Deus te dá o dom, mas você que escolhe se você vai seguir no bem, se vai seguir no mal, não vai fazer nada, né? É o livre-arbítrio. Ele te dá esse poder, né? Só que a verdade, ela é única, né? Ela é a do bem. Então, o certo seria você seguir a verdade, né? O bem. Mas a pessoa, ela escolhe. Porque senão não teria ladrão, não teria corrupto, não teria... Então, como se diz? As pessoas, né? Você falou escolher a verdade. É a e verdade. a Bíblia fala que a verdade é Cristo. Isso, a verdade é Cristo. A Bíblia fala que a verdade é Cristo. Então, você colocou bem isso. Eu queria só tentar alinhavar o que todos falaram, né? E voltar no que o Anderson falou. Anderson, você pode repetir lá? Você falou alguma coisa que Deus, ele... Você pode repetir? Não, porque complementando até o que a Solange falou. Porque não é que Deus escolhe o melhor. Ele melhora o escolhido, ele capacita o escolhido. Ele capacita. Então, mas eu queria... Ele escolheu o capacitado, ele capacita o escolhido. Porque às vezes o escolhido por algum problema, ele não vai para frente. Mas não é por culpa de Deus. Porque Deus deu as ferramentas para ele fazer isso. Sim. Deixa eu tentar colocar isso, que essa conversa ficou assim, com muita... É com a salada russa, mas muito deliciosa à medida que a gente reconhece a cada uma das coisas se alinhando. Eu diria assim, primeiro uma sequência lógica pensando em Pascal, por exemplo, né? Uma inteligência incrível, matemático incrível, cujo sistema de unidades é dado em homenagem a ele, o Pascal, e ele então um homem capacitado. Deus deu aquele dom para ele primeiro. Então não é da capacidade dele, mas Deus deu aquele dom. Mas ele no começo da vida dele, assim como todos os homens, ele não reconhece que aquilo é Deus no comando. Quando a Solange fala em livre-arbítrio, né, Deus deu livre-arbítrio. Quando o Anderson fala
de que Deus capacita, ele que capacita, mas no caso de Pascal ou de qualquer outra pessoa que tem uma capacitação, se a pessoa não usa aquela ferramenta, que é aquela capacitação, se ela não reconhece aquele propósito que vem de Deus, e ele não começa exatamente o livre-arbítrio, a procurar a verdade, que é Deus, e continua no plano horizontal, ele não está fazendo as coisas que Deus quer que ele faça. Que pese que o dom foi dado por Deus. Ele está usando o dom de acordo com a mente dele e não de acordo com a mente de Deus. O que vocês acham? Porque com isso o dom dele não evolui. Ou ele até consegue um pouco de sucesso, só que ele não tem paz de espírito. Eu vou te. Essa palavra é muito boa. Paz de espírito, nossa, há pouco, Anderson, não sei se você estava ainda na mentoria, aí estava falando do vazio. Paz de espírito, né, disso, acho que pode entender como a falta de paz do espírito, como esse preenchimento que o vazio não pode ser culpado por Deus. Eu acho que Esse vazio preenche a Deus. Esse vazio que o Adilson está falando também é o quê? É a pessoa resistindo a uma verdade. Isso. Ele teima que não é isso, não é isso, não é isso. Então ele tem esse vazio existencial, esse sofrimento, porque ele não aceita. Ele não aceita o erro, ele não aceita que ele está no caminho errado. Porque quando fala a verdade, ou quando fala livre-arbítrio, tudo que a gente fala, a gente tem que entender se a gente está falando no plano horizontal ou no plano vertical. A paternidade, por exemplo, não tem, acho que, bom, os pais normais, né, mães, casais normais, querem tudo de bom para os filhos. Perfeito, não tem nada contra. Só que fazer tudo. Ainda pus um texto, um videozinho, um clipe de um videozinho que eu estava estudando agora. Eu pus aí nas nossas. No grupo do WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Porque a paternidade nesse plano aqui horizontal, né, a gente sabe muito bem identificar com uma paternidade bacana e tal, família de. Mas será que isso está sendo guiado pelo Espírito Santo ou está sendo guiado pelo ego dos pais? Assim como o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, estamos falando aqui de escolhas mundanas ou estamos falando da escolha do bem e do mal? Ou da verdade e da mentira? Eu não diria aí a questão dos pais, a questão de ego, né? Eu diria por instinto. Sei. A pessoa... Não entendi a coisa. Qualquer animal tem um instinto da maternidade, de cuidar dos filhos, né? Então. E tudo mais. Agora, o que equilibra esse instinto é exatamente, né, a presença de Deus, que vai filtrar, vai mostrar, vai dizer está certo ou não é por aí, para que esse instinto não seja exacerbado, né, e nem excluído. Né? O ego realmente não foi uma palavra boa. O instinto é criar, é cuidar, né, é abrigar, é dar o de melhor, né, proteger. Está ótimo, é isso mesmo. Só que tem que ter esse equilíbrio, né, que só Deus é que dá, a palavra de Deus é que mostra, ensina e tudo mais. Você usou a palavra instinto, eu usei a palavra ego. Na verdade, eu acho que o mais importante do que ser ego ou instinto do casal, do pai e da mãe, é a percepção verdadeira de que se aquilo que está sendo feito, que está bom, ela pode estar sendo guiada com um coração que não é o coração de Deus. Ou seja, não tem a verdade absoluta que vem de Deus. Está fazendo certo aos olhos do homem, mas sem a mão de Deus. Entendeu, Adilson, o que eu quis dizer? Não, entendi.